Quero ver os outros finais. Minha comidinha. Quero ver os outros finais. Aqui. Todos os finais. Blair Witch. Calma aí. Isso aqui posso deletar. Ai, Ctrl Z. Mic. Nossa, eu deletei meu mic sem querer, velho. Ai meu Deus, calma. Você não vai comer? Um pouco pra mim. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo da Bruxa de Blair. Pessoal, fiz toda a gameplay aqui no canal. Quem assistiu, muito agora eu vou obrigado. comer. Quem não assistiu, dá uma conferida, porque eu fui jogando e fazendo várias teorias, como eu sempre faço aqui no canal. Eu vou fazer 2 vídeos extras além da saga, embora que normalmente eu não gosto de fazer isso, porque senão algumas pessoas só veem esse vídeo e acabam não me acompanhando na gameplay, mas eu decidi fazer porque é uma história muito confusa e tem muitos elementos aí nos bastidores que passam facilmente desapercebido. Esse vídeo, na verdade, eu só vou mostrar os 4 finais do jogo e vou mostrar o que acontece naquele bunker do começo do jogo, onde tem um cadeado, a gente tem que entrar. Na verdade, o jogo tem 2 finais. Um final é que nós conseguimos resistir até ao domínio mental da raiva, e aí a gente consegue, no caso, não matar o Carver. E aí a gente acaba fazendo com que ele suma, ele para de existir. Do what she demands. No, I'm not like you. You are me. I'm all you've ever had. I am what you become. Never. You can't do it, can you? She won't let you. You can't defy her. It won't change anything. You can't. Not now. Not after all I've suffered. It's your turn. You're just her puppet. Now be a man for once, or did you forget what it's like? So, this is how it ends. Without ever starting. Crash, o que isso significa? Isso eu vou explicar no meu segundo vídeo, que vai ser a história explicada, onde eu vou apresentar 2 teorias minhas. Eu tenho algumas, mas 2 teorias completamente opostas uma da outra do que pode ser a história. Mas ele some então, né? Nós vencemos, digamos assim, a dominação da Bruxa de Blair, e aí pode acontecer 2 finais diferentes. Um final em que o nosso grande cachorro, né, o Bullet, ou Teobaldinho, que é o nome do meu cachorro na vida real, como eu brinquei na minha saga, ele pode chegar e pode simplesmente nos olhar e seguir adiante, como se estivesse triste, não nos reconhecendo, ou ele pode ficar ali junto com a gente, né, ele vai ficar deitado no chão, nos acompanhando. Cabe ressaltar que nesse final, que a gente acaba resistindo, o Carver nos dá uma facada e a gente acaba morrendo. E em teoria nós acabamos morrendo, então, né, esse final seria a quebra do ciclo, já que a gente morre e o novo Carver nunca vai existir. Porque Ou ele, na seja, não tem um verdade, final bom. ele seria uma Feliz, no caso. criatura, uma entidade que seria formada a partir da nossa escolha de ser assumido pela raiva. Eu sei que é confuso, mas não é nesse vídeo que eu vou explicar. Temos um outro final. You fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become. Shut up! Oh, take
outro final, nós ficamos completamente dominados pela raiva, matamos o Carver e assumimos a sua face e o seu papel. Agora nós somos o novo puppet, o novo marionete aí na mão da bruxa de Blair. E aí tem também 2 finais com o cachorro, um em que ele tá saudável, ele corre a distância da gente pela floresta, e um outro que ele tá mais tristonho, como se ele tivesse lesionado, e vai se afastando da gente sem dar muita bola para nós, né? Então, esse final do cachorro é muito baseado na nossa relação com ele durante o jogo. Em teoria, não tem nada a ver com a história. Embora que no meu Ué, próximo vídeo vocês vão ter um como plot que twist tem uma relação carpado melhor com ele? mental Se sinistro em ele tá relação a esse dando muito cachorro. biscoito? Mas enfim, o que acontece? Lá no finalzinho do jogo, a gente acaba pegando uma bateria, que não serve para nada a princípio. Porém, depois, quando a gente vai lá naquele bunker que a gente encontrou no comecinho do jogo, a gente consegue quebrar aquele cadeado. A resposta do cadeado é basicamente aquele rádio dentro do carro, quando a gente vai acender o farol. Tem que ficar ouvindo ali um programa de perguntas, a gente recebe uma mensagem com as respostas e ele tem o segredo para abrir esse cadeado. Porém, eu fiquei tentando, não foi tão difícil, eu consegui abrir, e aí vi, né, uma mensagem, e a outra mensagem acabei aí pegando de um outro youtuber que terminou essa outra versão, então eu vou apresentar as duas para vocês. In other news, the search for a missing boy ends in tragedy. The body of 9-year-old Peter Shannon, who went missing in the Black Hills forest, was found near Coffin Rock. The official cause of death is yet to be released, but early reports suggest that the boy might have been stabbed. When asked about possible connections to the famous disappearance case from 2 years ago, the police refused to comment. Aqui eu acabo encontrando então o corpo do Peter Shannon, aquela criança. Ou seja, o moleque já tava morto. A gente ficou caçando esse moleque à toa. À toa. É isso o jogo? E como que eu ia saber que aquela bateria ia voltar lá dentro do jogo? Cada coisa. Ele tá morto, né, perto do mesmo local onde aconteceu os eventos da Bruxa de Blair do filme original, e a criança tá morta, ela foi esfaqueada. Estranha, afinal de contas, ali o Carver os matou. Achei que tava desmudado, não tava. Inclusive, o filme da Bruxa de Blair é horrível. O jogo é muito bom, muito legal de jogar. Mas o filme é uma bosta. Só pra introduzir essa informação aqui. Matou com uma facada, então será que tem uma relação conosco? Obviamente tem, sem sombra de dúvida. Então ele morre, né, base nas nossas escolhas. Como é que faz para ele ficar vivo, né? Tem como ele ficar vivo? Tem, na verdade, se a gente liga para a esposa do xerife quando encontra o corpo dele, faz o final bom, não é dominado pelo Carver, a gente pode ver uma outra emissão de rádio, em que na transmissão de rádio, na verdade, em que ele vai estar vivo. Diz que ele ficou andando alguns dias pela floresta e foi encontrando vagando aí pela rua. Missing 9-year-old Peter Shannon has been found alive after 3 days of search. Police report that the boy was found wandering alone near Black Rock Road. The boy is in a state of shock and was unable to answer any questions, but authorities stated a third party may have been involved in the disappearance. Então ele estaria vivo, né? Porém, ele não fala coisa com coisa, não consegue responder, ele tá num estado de choque. Isso é um bom final, Crash? Na verdade, não. Isso vocês vão entender depois, mas assim, vamos lá fazer um resumo aqui. Ele sobreviveu, ele tá em estado de choque. Com o que ele viu, adivinhem quem é o próximo escolhido da Bruxa de Blair. Adivinhem quem é o próximo Carver. É, meus amigos, Peter Shannon que se cuide. Mas enfim, pessoal, eu queria fazer esse vídeo curtinho, mostrando os finais, falando assim dessas cenas do bunker. E um próximo vídeo que eu vou gravar, ele vai ser um vídeo um pouco extenso. É bem difícil explicar essa história. Vai vir, tenho que editar ele direitinho, porque eu já tenho pelo menos toda a história na minha cabeça, de 2 versões diferentes. Se gostou, quer ver esse outro vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, coloca comentários antes se quer ver o próximo vídeo ou não. Caso contrário, a gente parte para outro sem problema nenhum. Tem vários jogos aí pra gente acompanhar. E não esquece, galera, se inscreve no canal e não se esquece também de acompanhar aqui na... Se inscreve no canal, tá vendo? Mas basicamente não tem um final bom em tese.
Não tem que o moleque ficar vivo e bem. Na playlist que tem Temos a explicação. Nossa, 30 minutos de vídeo. Então não fazendo nada, vamos lá. Tava mutado. Provavelmente o jogo tem sobrenatural sim, mas a primeira achei legal. Você fazer um filme barra jogar e jogar tudo por baixo do tapete e dizer: ah, foram os espíritos. É fácil. Agora você fazer parecer sobrenatural e depois dizer que tudo é humano, aí sim é genial. Bruxa de Blair, os filmes do jogo que não tem final feliz. Eu só assisti um filme, mas achei uma bosta. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo da Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, gravei todo o jogo aqui no canal, como todos os meus outros jogos. Eu Ah, eu podia gravar. Não sei. Não, não vou gravar não. vou jogando e criando teorias. Em alguns vídeos, né, ou seja, em alguns jogos, eu acabo criando uma teoria separada, mas em alguns eu vou falando na minha própria gameplay. Eu vou fazer alguns vídeos aqui separados de Bruxa de Blair, porque a história é difícil, Colocar no enigmática, ponto como 5, é o pelo amor de filme, Deus. né, e como é todo o material ligado a essa mitologia da Bruxa de Blair, ele é sempre enigmático com vários significados, então eu resolvi gravar esse vídeo para dar a minha opinião sobre a história do jogo. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero dar uma notícia que pode ser boa, pode ser ruim, depende de cada um, mas quando eles lançaram o jogo, os jogadores já falaram que haverá uma DLC. Sobre o que vai ser a DLC, não sei, poderia ser até Tem DLC? Tem uma DLC. Não, isso é o soundtrack. E a arte. 5 anos não lançaram uma DLC? Cancelaram? Não sei. né, a história do Bruxa de Blair 1, que é um filme, pra quem não sabe, tem 2 filmes da Bruxa de Blair. Na verdade, tem até mais, uns fan-made aí, mas 2 filmes, né, oficiais da Bruxa de Blair, até onde vai o meu conhecimento. E o primeiro filme é bem interessante, o segundo menos interessante. Mas enfim, acho que vale a pena assistir até pra entender a história do jogo, a história desse universo. Então teremos uma DLC e talvez seja a história da Heather, né, seria legal. Então vou ver os passos da Heather agora no jogo, ou quem sabe até mesmo uma expansão da história que a gente conheceu, a história do Alice, né, desse jogo, então que é tão interessante. O jogo ele é pequeno, ele não é curto, eu terminei ele umas 4 horas e meia, mais ou menos. Podia ser maior, eu acho que isso é o grande ponto fraco do jogo, mas ele é um bom jogo, um jogo interessante, até porque ele traz um universo muito rico, né? Um universo. Quem assistiu os filmes e sempre que está na casa, né, da Bruxa de Blair, vê como funciona, como sentiria o jogo conseguiu nos trazer uma sensação muito parecida disso. Eu acho que é bem legal, eu pelo menos me diverti bastante. Podia ser melhor, podia, como vários outros jogos, mas é um jogo interessante na minha opinião. Eu vou trazer nesse vídeo 2 teorias, uma que vai ser completamente oposta da outra, mas antes disso eu preciso falar um pouquinho sobre esse universo da Bruxa de Blair. Pra quem não sabe, a Bruxa de Blair, na verdade, ela é uma história fictícia, ela não é uma história real, que foi criada na forma de um documentário para se fazer um filme, conseguir, né, se ganhar publicidade, se tornou um viral na época. Isso foi bem interessante. Ok, Crash, assim como Slenderman, né, Bruxa de Blair, a gente sabe que isso foi criado, isso não é uma lenda real. Sim e não, mesma coisa que eu disse quando eu gravei a história, né, a teoria por trás de Slenderman. Pessoal, todas as histórias fictícias, elas são baseadas em lendas, né? O local onde se diz que tem a Bruxa de Blair, aconteceram coisas estranhas, pessoas ficaram desaparecidas, pessoas, né, enlouqueceram, mas não que qualquer bosque ou coisa bizarra não poderia acontecer, né? Afinal de contas, a gente ficando lá, né, completamente perdido, pode acontecer muita coisa. Mas se usou muito desses elementos e se criou, né, uma mitologia e criou toda uma história por trás da Bruxa de Blair. Eu sempre digo isso é uma opinião pessoal, embora que eu acho que toda opinião deveria ser pessoal, mas enfim, galera, o que eu acho, tá? Eu tenho muito medo e muito respeito dessas coisas. Porque assim, imagina que você acredite por um instante que existam coisas ruins nesse mundo. Ok, talvez uma Bruxa de Blair não exista, mas será que essa coisa ruim não poderia usar todo esse medo que se gerou da Bruxa de Blair e assim,
possuir essa forma e continuar esse legado, eu tenho muito medo dessas coisas, por isso quando eu jogo qualquer jogo ou vejo um filme de terror, eu me cago de medo. Mas então tá, vamos falar um pouquinho sobre esse universo da Bruxa de Blair. Na verdade, ela era uma curandeira, né? O que se sabe sobre ela, era uma curandeira que fazia tentando salvar algumas crianças de algumas doenças, e ela tirava algumas gotas de sangue, e isso, obviamente, era visto no passado como bruxaria. Ela foi acusada, ela foi torturada, e ela acabou confessando, é o que dizem, né, nos documentos escritos, porque eu não acredito que ela tenha feito isso, né, pelo menos não de própria vontade, ela acabou dizendo que realmente fazia pacto com coisa ruim e que era uma bruxa. E aí ela foi, Parece que a digamos bruxa ia esticada numa confirmar árvore, né? Vocês entendem o que significa, mas é, né? O family friendly tentando me ajudar, mas foi esticada na árvore. Então, galera, ela realmente ela morreu, né? A árvore tão emblemática assim do jogo é porque é o local onde ela supostamente foi assassinada, né? Então isso tem tudo a ver com a mitologia dela. O que mais que a gente sabe sobre ela nos filmes? Uma coisa que já tem assim claro, quem assistiu os filmes, entendeu, foi atrás, a Bruxa de Blair, ela é uma entidade, ela é uma energia, ela não é algo físico. Aquela criatura que aparece nos filmes, que é a criatura igual, basicamente, à criatura do Carver, quando eles dão uns sustos no final do jogo, é uma criatura a comando dela, que ela não é a Bruxa de Blair. Os próprios criadores, né, do filme já falaram isso. Aquilo é uma pessoa que foi corrompida pela Bruxa de Blair e se torna uma espécie de um arauto dela, que parece uma árvore, uma coisa esquisita. Não é ela, que ela não é o formato dela. O formato dela até agora não foi revelado em teoria, tá? Então assim, Crash, eu discordo porque eu li num site, eu li num vídeo. Pessoal, não se tem certo e errado nesse universo. Eu tô dando baseado na minha pesquisa, no que eu assisti nos filmes e no que eu acredito, tá? Se não pode ser que seja um pouco diferente para algumas outras pessoas, eu tô seguindo a linha que eu acredito pra gente fazer esse vídeo. Então tá, então ela tem essa pessoa que segue ela, né, que vai fazer os comandos dela, que vai matar as pessoas, pegar as pessoas, interessante. O que ela quer? Isso também não é claro. O que se sabe nos filmes é que ela mandava algumas pessoas pegar algumas crianças, normalmente em duplas, né, e fazia uma criança ouvir a outra morrer, e aí depois matava a outra criança. Por que ela fazia isso? É um ritual? Pra ela ficar mais forte? O que é? Não se sabe. Ninguém entende exatamente qual seria o objetivo dela, mas o que se sabe é que em determinado momento, quem olha pra ela, sei lá eu qual é a aparência dela, ela acaba então possuindo essa pessoa, mata a pessoa, e assim, só tem duas opções. Ou você vai ser possuído, ou você vai morrer, sendo que quase todo mundo morre. Então por isso que ela tenta fazer que as pessoas olhem pra ela, e aí ela tem acesso, ela pode ir lá e matar as pessoas. Quem consegue resistir e não olhar pra ela não mata, né? Não a Bruxa de Blair, até mas ela fica ali, né, imitando voz, enfim, até que a pessoa olhe, e aí a pessoa vai morrer. Um elemento crucial pra entender a segunda teoria que eu vou trazer é que, justamente no filme, se diz muito claro que a Bruxa de Blair ela tem uma habilidade sobrenatural. Qual? Ela consegue controlar o tempo e o espaço. Quando a gente tá na floresta, andando em looping, sempre no mesmo isso é lugar, óbvio. nada muda, ela tá como se fosse resetando, né? Fazendo sempre a mesma cena, volta pro início, volta pro início. Quando tá de noite, ela pode transformar de dia, quando tá de dia, ela pode transformar de noite. Ela faz isso durante o jogo. Ela tem esse poder, né? De poder controlar o tempo e o espaço. Então, O jogo coisas foi que você tá baseado vendo no filme ou agora o no filme mundo foi dela, baseado né, no jogo? desse terreno amaldiçoado por ela, pode ser algo do futuro, pode ser algo do passado. E isso é primordial para que vocês Não faço a aceitem menor e ideia, deixa eu ver. entendam a teoria que eu vou. Não, o jogo foi inspirado no filme. Não. Mas o jogo foi inspirado no filme. Vou trazer depois. Qual que é a primeira teoria que eu quero trazer? Que é uma teoria muito possível que seja verdade, porém não é a que eu acredito que realmente seja. Mas me digam a opinião de vocês, se vocês gostam mais da teoria número 1 ou da teoria número 2. Qual é a história do jogo? A história do jogo é muito simples, não tem nada de sobrenatural. Se trata de um menino, né, que ele quando era mais jovem, ele se perdeu na floresta, ele teve uma experiência traumática e ele saiu de lá, né, e os pais dele muito preocupados, o pai dele era um militar, né, era uma pessoa muito intolerante com o filho, então começou a fazer com que o filho buscasse ajuda psicológica, foi no psiquiatra, fez tratamentos, tomou medicamentos. Não Para adianta tentar muito entender o que não. aconteceu com o filho porque ele nunca ficou normal. E nessas sessões aí a criança ela foi simplesmente Só ficou esquecendo, pior. né, de tudo o que tinha acontecido, ela bloqueou toda a memória que ela tinha lá naquela floresta. A única coisa que se sabe é que ela entrou com alguém naquela floresta, um amigo, e esse amigo morreu. Porém ela não lembra, ela não fala Vixe. sobre isso, e essa é uma criança muito traumatizada, né? Ela tem um distúrbio onde ela fica com crises de ansiedade, e além dessas crises de ansiedade podem causar duas coisas com ela. Primeira coisa, ela pode ter ilusões, né? Ela pode ter uma alucinação, ver coisas que não existem de tamanho medo que essa criança tinha. E a segunda coisa é que ela tem uma amnésia, né, seletiva, digamos assim. Não é bem essa expressão, mas ela consegue escolher algumas coisas que ela esquece, como se nunca tivesse acontecido, e aí, né, bola pra frente com a vida. Então essa criança traumatizada, ela vai A memória crescendo, ela vai seletiva. contando a história pro psiquiatra do que aconteceu. O pai começa a não acreditar no trabalho do psiquiatra, até que de repente, quando essa criança se torna um adulto, o pai diz, olha, tu tem que te alistar no exército, vai lá te alistar no exército, vai ser homem de verdade, vai lá trabalhar pro teu país. E a criança começa a acreditar nisso, né, o adolescente, e vai lá e resolve que vai parar com as sessões do psiquiatra e vai então ir pro exército. Ele vai Que pro realmente exército, vai funcionar.
Porém, aquele O povo do problema, exército também se lascaram a cabeça do que no qualquer... exército, obviamente, numa guerra, tudo ficou pior, eu começo a ter alucinações, eu começo a ter um monte de coisa, e aí então que acontece algo que não é claro, mas supostamente o Ellis, que é o nosso personagem, ele comete algum erro que leva toda a tropa dele pra uma emboscada, e eles acabam morrendo, né? Então ele tem essa grande culpa, então ele já era traumatizado, ele tinha problemas psiquiátricos, né, psíquicos na cabeça dele, e aí daqui a pouco ele tem mais esse trauma, ele matou um monte de gente, ele foi responsável por aquilo, né? Então chamavam ele de egoísta, açougueiro, então ele realmente ele foi muito torturado internamente e externamente por uma decisão ruim, e pra ajudar ainda mais na guerra, ele entra em um momento em uma sala onde tem uma menina, uma moça, e essa moça vai chamar por ajuda, né? E ele vai lá, tampa a boca dela pra não chamar ajuda. Quando ela faz menção de fazer qualquer ruído, ele vai lá e acaba matando ela. E aqueles olhos ficam muito marcados na cabeça dele. Naquele momento, boa parte da humanidade do nosso personagem morreu, se esvaiu, e ali Tá, ele agora faz começa a sentido. ficar completamente louco. O nosso personagem, então, ele volta da guerra completamente pirado. Não tinha me Ele volta, tocado. então, e tenta se alistar junto à polícia local, né? Pra ser algum tipo de patrulheiro, enfim, algum agente da polícia. Porém, né, a gente começa a dar sinais de problemas, até que tem um dia que ele encontra um garoto, um adolescente saindo de uma loja de conveniência, ele acha que o rapaz tá armado, ele não tava armado, ele começa a ter aqueles problemas, as ilusões, a ansiedade dele, ele vai lá e dá um tiro no garoto, que era o irmão do Peter Shannon, que é o garoto que tá desaparecido durante toda a nossa aventura. Então, de novo, começo a ficar culpado, a polícia percebe que eu era doido, varrido, e me afasta da força policial, e aí eu fico 4 anos, né, sem saber o que fazer, fico andando aí pelo mundo, e o que meu personagem decide fazer? Ele decide ir pra floresta, né, pra floresta, fica sozinho, fica quieto, floresta mesmo, floresta onde tem a história da Bruxa de Blair. Obviamente, esse nosso personagem, ele sabia da história da Bruxa de Blair, da lenda, né? Então ele era um cara maluco, que via coisas, tinha alucinações, e ele começou a achar que ele estava sendo, né, perseguido pela Bruxa de Blair, que ela estava falando coisas pra ele, enquanto isso era tudo coisa da cabeça dele. E aí, em um determinado momento, depois desses 4 anos, nosso personagem desenvolve uma outra personalidade chamada Carver, né? O Carver, no caso, é uma pessoa má, uma pessoa que tortura as pessoas, tortura os animais, e essa pessoa, então, fica extremamente maligna, matando grupos de jovens. Supostamente, nós somos os responsáveis pela morte da equipe, todas as equipes que foram até o local da Bruxa de Blair investigar, que acabam morrendo, que aparecem no filme ou não. O nosso personagem teria matado todas as pessoas. Então, um dia eu volto pra falar com o xerife, que é uma pessoa que já me ajudou, uma pessoa que eu respeitava, e ele diz: olha, eu tenho algo pra ti aqui, que é o Bullet, um cachorro, então, começa a nos acompanhar. Existe uma expressão nos Estados Unidos, eu não sei qual é a expressão aqui no Brasil, mas esse tipo de cachorro chama dog service, né? Um cachorro que serve pra nos suportar, basicamente isso. E esse cachorro servia pra diminuir o nível de ansiedade do nosso personagem, e a gente se acalmava. E com isso, o Carver começou a ficar calmo. Começou a voltar de novo o Ellis, e o Carver começou a ficar mais calmo, né? Antes disso, tem a questão do relacionamento com a esposa, que deu tudo errado, né? Afinal, ele se sentiu extremamente complexado e não deu certo esse relacionamento. Isso não acho que não é tão importante assim na história, mas é uma coisa que é dita, então acho que é importante aqui pra fazer uma menção. Então, tinha o Basicamente Bullet, todo claro, lascado. nos ajudando, né? E aí o que acontece? O jogo ele é basicamente isso. Uma pessoa que tem dupla personalidade. O Carver foi lá, matou as pessoas, por isso que as tendas, os acampamentos, eu chego lá, nossa, é tão familiar, mas parece que tá há anos aqui parado. Sim, eu tô jogando em 96, em 94 teve o primeiro, o Blair Witch, o primeiro filme, onde as pessoas fazendo documentário supostamente morreram e eu que matei. Então eu fui lá e eu matei essas pessoas, sendo Carver, né, maluco, achando que a Bruxa de Blair tava falando comigo, e isso ficou 2 anos parado no meio de um bosque. Então quando eu vou ver agora, né, eu começo a ficar completamente, não, mas eu já vi isso aqui, o que tá acontecendo? São memórias do Carver que eu não tenho acesso, porque de novo tem aquela amnésia, que eu comentei com vocês, eu esqueci, tô agora jogando como Ellis, eu nunca vi aquilo, mas me parece familiar. Então eu vou jogando e na verdade tudo quem acabou fazendo fui eu. Por isso que no final do jogo a gente se dá conta disso, onde a gente vai lá, a gente mata o Carver e aí a gente assume o papel dele. Por quê? A gente se dá conta que na verdade nós somos um só, né? Então nós viramos um só e agora eu, quando matei ele, eu fiquei completamente dominado pela raiva, eu assumo o manto do Carver e agora fiquei dominado por ele e vou continuar fazendo, né? O que eu tô fazendo, acreditando que a bruxa tá me mandando matar pessoas, enfim, eu vou fazer isso que eu acho que é a minha grande vocação no jogo. O Bullet, ele fica ali com a gente ou não, mas ali eu já tô completamente dominado, então ele é meu cachorro de estimação, vai ficar comigo ou ele vai fugir e a história é basicamente essa. Essa versão, essa teoria é um jogo real, a Bruxa de Blair ela não existe, é só uma questão psicológica, uma pessoa perturbada, e ela nunca existiu. Não existe o sobrenatural do jogo, tudo que a gente viu foram ilusões, nada é real. Existe a possibilidade dessa teoria ser verdadeira? Existe. Porém, eu particularmente gosto de uma segunda que eu vou trazer agora. Ela é bem diferente dessa. A segunda teoria é uma teoria que o sobrenatural existe e que a Bruxa de Blair também existe. Ela não é uma entidade física, mas é uma entidade que consegue manipular, entrar na cabeça das pessoas. Como que ela faz? Ela começa fazendo pequenas aparições, ela vai te mandando mensagens, daqui a pouco ela entra nos teus sonhos, daqui a pouco a gente só escuta a voz dela, e para que isso se acalme, a gente tem que obedecer todos os comandos dela. Então é assim que ela nos domina. Quando a gente termina o jogo pela primeira vez, algumas coisas acontecem. A gente pode acessar aquele bunker que eu mostrei no meu vídeo anterior, e tem uma cena nova. Agora, quando a gente começa o jogo, a gente vê uma cena nova. Uma cena de 2 meninos entrando, então, no bosque, na floresta, né? Um menino de vermelho, um menino de azul, e aquele ali não é o Peter Shannon. Ok, interessante. Quem é esse menino, então? E por que essa cena, ela tá aparecendo? Uma coisa importante pra gente falar sobre essa teoria é lembrar do conceito que eu trouxe da Bruxa de Blair de que ela controla o tempo e o espaço, ou seja, o que é o futuro pode ser o passado, o que é o passado pode ser o futuro. Uma coisa meio dark aí pra quem assiste a série. Então ela tem esse poder sobrenatural e muitas coisas acabam sendo misturadas. Fitas que a gente vê como se fossem do passado podem ser do futuro. Isso no filme é abordado e no jogo também. Quem é essa cena? Quem são esses 2 garotos que estão entrando na floresta? Na verdade,
verdade, o garoto da frente de azul é o Ellis. E o garoto de trás não se sabe quem seja. Provavelmente vai ser alguém que vai ser explicado na DLC, não sei. Porém, a gente sabe que o garoto de vermelho, ele Não existe morreu, a DLC. e o Ellis teve um trauma, aconteceu alguma coisa com ele na floresta. Ok, Crash, mas o que aconteceu? Isso não fica claro durante o jogo. Não fica, mas a gente tem boas dicas. Existe um achievement, como eu joguei aqui no Xbox Pass, né, do computador, eu acabei que eu não tinha achievements pra fazer, mas eu sei que tem um achievement onde a gente tem que pegar alguns itens, que seriam as sessões, né, do psiquiatra, e ele vai contando uma história bem interessante. Vou mostrar algumas fotos pra vocês, alguns documentos, e a gente vai falando sobre eles. Uma das primeiras fotos que a gente consegue ver é justamente um monte de árvore. Nossa, eu nunca vi isso aí, não. Quem são essas pessoas? Supostamente, a bruxa de Blair, quando ela controla alguém, essas pessoas viram como se fossem árvores. Tem um E aí que eu principal, olhei que seria tudo. o Carver, né? Porém, Tudo não, mas tipo, grande parte do pessoas que seu foram atormentadas por ela, se entregaram, sucumbiram ao poder dela e acabam virando essas criaturas. Então, essa foto que o nosso personagem, o Ellis, ele faz esse desenho, na verdade, né? É porque ele viu isso. Ele viu, então, no mínimo 5 criaturas em formato humanoide, como se fossem árvores. Isso ele vai desenhando, porque ele não, nas sessões de psiquiatria dele, ele não falava, mas ele desenhava muita coisa. Então, os desenhos tem um significado muito grande agora nessa análise que a gente tá fazendo. Dá uma olhadinha aí, eu peguei de um outro canal que fez todos os achievements, pegou todos os documentos. Eu peguei alguns prints e tô mostrando aqui pra vocês. A gente tem aqui uma nota, né, um relatório do psiquiatra, e a gente tem uma foto ali. Vou tentar deixar um zoom, mas pode ficar um pouquinho ruim. Mas o que é a foto? Não é um rapaz de azul em pé e um rapaz de vermelho caído, como morto, aconteceu alguma coisa com ele. Exatamente aqueles dois meninos que entram no começo agora dessa nova versão do jogo, e um deles a gente sabe que o que tá em pé é o Ellis, e o que tá deitado a gente não sabe quem é. Então o Ellis, quando ele era jovem, ele esteve na floresta e tudo aconteceu com ele. Veio a bruxa de Blair, apareceu o Carver, né, os monstros ele viu, e aí o que acontece? Possivelmente a bruxa de Blair acabou utilizando a criança, acabou fazendo com que ela visse o amigo sendo assassinado, ele ficou traumatizado e ao mesmo tempo corrompido Que pela bruxa de brisa. Blair. E essa é a grande história oculta. Tem uma outra foto também que a gente faz um desenho quando tem um viado morto, né? Com as tripas pra fora. A cena que a gente também viu no filme, aquela cena é um flashback de algo da nossa infância. Então quando a gente ficou lá, criança, sozinho, alguém nos obrigou a matar esse animal, pobre animal, e a gente fez lá uns gravetinhos, fez o símbolo da bruxa de Blair. Todo o processo que o Ellis faz no jogo como adulto, a gente fez quando criança também, né? Pra gente ficar marcado e escolhido pela bruxa de Blair. Tá bom, Crash, então tá bom, vamos organizar as ideias. Então a gente viu que lá, quando a gente termina o jogo, a gente tem uma fita que tá entrando então o Ellis e um amigo dele, estão entrando na floresta, o de vermelho morre. O Ellis ele consegue sair então, né? Ele sai com uma série de distúrbios na cabeça dele, ele vai lá então fazer sessões de psiquiatria, ele esquece, ele tem aquela amnésia dele, como a gente já falou na teoria número 1, ele é alistado no exército, ele vai pro exército, tudo tranquilo, tudo igual, parecido com a teoria número 1, porém agora a gente vai colocar alguns elementos de sobrenatural. Sim, desde que ele entrou dentro da floresta, o Carver já interagia com ele, já começou a marcar ele já começou a ser corrompido. E o que é importante? De novo, Bruxa de Blair consegue misturar o futuro, o presente e o passado. O Carver que nós vemos, esse Carver que existe aqui, em teoria, ele é uma versão futura do nosso personagem Ellis. Então quando a criança Ellis entra na floresta, eu sei que é louco, mas vai, relaxa e vai escutando. Quando o Ellis, criança, entra na floresta, ele se encontra com uma versão adulta dele, completamente doida, varrida, maligna, e que faz com que ele faça uma série de coisas para que ele possa estar pronto para assumir o papel dele no futuro. Ok, Crash, tá, o Carver que é malvado, a gente já tem uma ideia. Mas Faz sentido. No vídeo anterior que tinha alguma coisa a ver sobre o Bullet, o cachorro, não tô entendendo. Pessoal, muito simples, né? Vamos lá. Imagine que a bruxa de Blair ela é real. Imagine que ela tem poderes sobrenaturais. Ela cria um vilão, um homem maligno que se chama Carver. Qual é o melhor jeito dela corromper o menino? Qual é o melhor jeito dela corromper o homem Ellis? É matando a inocência dele, é matando a humanidade dele. Quem representa a humanidade e a sanidade do nosso personagem? Quando a gente tem uma crise, pra quem que a gente abraça? Quem que a gente faz carinho? O que que nos acalma? E se não é o nosso bom e velho amigo o cachorro? Ok, Christian nos ajuda, ela sacrificou. Tá, eu tô entendendo. Mas ele é um cachorro era bom, afinal de contas a gente tava torcendo por ele. Pessoal, eu acredito que tanto o Bullet quanto o Carver são a mesma moeda, porém são faces diferentes. O Bullet, ele tá ali como dócil, nosso cachorro, nosso porto seguro, mas na verdade, sim, ele é Minha enviado cabeça pela cachorro bruxa de ali Blair. Ele que capetado, fareja as que coisas e nos olha. leva pro lugar errado. Ele que nos faz quebrar aqueles totens, né, aquelas coisas que teoricamente ele fica com medo, e a gente sabe que ele vai nos levando cada vez mais dentro da floresta, cada vez mais dentro, né, do coração da bruxa de Blair. Ele vai nos levando. Ah, Crash, tudo bem, mas a gente não tem nenhuma evidência que o cachorro seja mal. Na verdade, nós temos, galera, porém tem que pegar todos os itens do jogo. Pegando todos os itens do jogo, o que a gente encontra? A gente encontra uma foto, né, que o menino Ellis, durante suas sessões de terapia, ele descreve então o que ele encontrou lá, né, a experiência dele. Ele encontra então um homem, né, com galhos na cabeça, estamos falando obviamente do Carver, mas olha o que ele encontra também. Olha essa imagem, galera. Tanto o Carver está com o olho vermelho, quanto o nosso bom e velho amigo Bullet. O Bullet tá com os dentes pra fora, olhos vermelhos, e o nosso personagem tá triste, tá com medo, né? O que isso significa? Que significa que, quando ele Ou era seja, jovem, dava certo, que o criança, cachorro era meio ele encapetado viu que mesmo. os dois, na verdade, representavam e estavam sendo possuídos pela bruxa de Blair. E aí, só que ele sofreu algo, ele teve que matar o amigo, sai da floresta, passa de novo a guerra, todas as experiências dele, e aí no futuro, então, quando ele tá muito mal, ele tá quebrado, o cachorro entra na vida dele.
O cachorro entra na vida dele de novo e leva ele, né? Começa a incentivar ele e acaba levando ele então pra floresta. Ele vai lá, começa a participar. E aí no final, então, o cachorro. Nada aconteceu com o cachorro. O cachorro ele teve alguma coisa no final que ele passa mal. E a gente pode deixar ele ou pode levar ele até a gente desmaiar. Na verdade, pessoal, o cachorro ele tá sendo ali, ele é um personagem dentro da história da Bruxa de Blair. E ele tá sim nos levando cada vez mais, né, pro abismo. Essa que é a verdade. Então, assim, temos um vilão, temos algo que é o nosso porto seguro. Os dois são controlados pela Bruxa de Blair. O nosso personagem não tem muita escolha. E aí, o final, né, do jogo, a gente tem duas escolhas. Ou a gente acaba matando o Carver e aí a gente fica completamente possuído pelo ódio, pelo rancor, por tudo. E nós sim viramos o Carver, né? E aí continua todo o legado, o ciclo começa a se repetir. E o nosso cachorro, a gente vira o Carver e o nosso cachorro tem um final que olha pra nós e fica sorrindo, feliz da vida. Porque afinal de contas, né, a gente fez tudo o que a Bruxa de Blair queria. A gente já cumpriu o nosso papel. Ou existe um outro final, também, que no caso nós conseguimos combater o Carver, a gente não mata ele, e ele nos dá uma facada, e aí a gente morre. Né? O cachorro também ele vem e fica com a gente, ou senão ele vai embora, né? Mas ele também é parte ali da nossa humanidade, ou quando eu consigo matar o Carver, eu perco minha humanidade, quando eu não mato ele, mas eu acabo morrendo, minha humanidade fica ainda comigo, o cachorro fica próximo de mim, ou ele simplesmente olha pra mim e ele segue adiante. Eu vou dar pra vocês mais elementos de viagem no tempo, como por exemplo, durante todo o jogo, a gente vai pegar nossa carteira, né, abrir ela, vai ter alguns documentos e tal, eu acabei nem fazendo isso na minha gameplay, mas no final do jogo, lá na casa, né, onde a gente tem todo a batalha final, digamos assim, a gente encontra uma carteira que é igual do nosso personagem. Por quê? Lembre que eu já contei pra vocês na teoria número 1. Nosso personagem ele ficou vivendo durante 4 anos na floresta. Ele teve naquela casa, isso é um forte sinal de que ele teve lá, já que a nossa carteira está lá. Porém, a mesma carteira está no meu Nem bolso. vi essa Por quê? carteira. A carteira que eu tô encontrando lá na casa é uma carteira do futuro, teoricamente. Enquanto a carteira que eu tenho no meu bolso é uma carteira do meu personagem atual. Então, de novo, né? A gente consegue ter viagem no tempo. Quando a gente escuta vozes dentro da casa, algumas são a Bruxa de Blair nos enganando, outras podem ser, inclusive, outras pessoas que estão naquela casa, naquele momento, porém, na verdade, não naquele momento, mas estão naquele local em tempos diferentes. Isso também é abordado no filme e isso também é abordado no jogo. Pra mim, o final canônico, o final verdadeiro, tá? Ele é que o nosso personagem, ele acaba morrendo, tá? Eu acho que o nosso personagem, de fato, ele morreu. Eu acho que ele consegue quebrar o ciclo. Porém, a Bruxa de Blair, ela perdeu o Carver, mas ela ainda tem um outro arauto, que é o cachorro. Tanto que, na versão que a gente consegue ouvir lá no bunker, que o garoto tá vivo, existe uma versão que o Peter tá morto e outra versão que ele tá vivo. Quando a versão que ele tá vivo, independente da versão, é dito no finalzinho do jogo, né, em frases, que o cachorro Bullet foi encontrado próximo da casa do Shannon. Por que isso? Qual é a vantagem dessa Sim. informação? Para que isso nos ajuda? Isso é algo completamente deslocado. Não, não é deslocado. Pensem no Ellis. Ellis entrou na floresta, sofreu tudo aquilo com o Carver, ele acabou, né, ficando traumatizado, viu seu amigo morrendo, ele sai, fica a vida inteira traumatizado, vai servir no exército, vai virar policial, depois volta pra floresta, encontra o Carver de novo, e aí a Bruxa de Blair consegue completar todo o ritual dela, todo o ciclo dela. Ok, e o Shannon não vai acontecer a mesma coisa? O Shannon ele foi raptado pra floresta, ele viu as pessoas sendo assassinadas, ele ficou com o Carver ficou fazendo coisas com ele que a gente não sabe, a gente não jogou, mas obviamente aquele garoto ele foi torturado psicologicamente, o garoto deve ter visto um monte de coisa bizarra, e no final o que acontece? A criança ela sai extremamente traumatizada, diz que ela fica andando no raio, ela fica simplesmente vagando na rua e não consegue falar coisas com coisa, ela tá no mesmo estágio do Ellis. E quem que vai procurar ela, quem que vai perto da casa dela? O nosso bom e velho amigo Bullet. Ele vai lá, ele vai se aproximar da criança e vai criar uma relação com ela, né? Vai ser aquele porto seguro, e aí Ou ele vai, seja, eventualmente no futuro, levar essa cachorro criança é um até a filho da floresta. puta. Tudo vai se repetir, vão ter assassinatos, enfim. E aí, possivelmente, se eu tivesse que chutar, vai ter um novo Carver lá. Porém, agora, talvez esse Carver seja, né, a entidade Carver, mas agora no corpo do Peter Shannon. Que aí vai ser uma nova história bizarra e tudo vai se repetir. Afinal de contas, o que a Bruxa de Blair quer, essa supostamente Bruxa de Blair, ela quer tocar o terror, quer matar as crianças, quer punir todo mundo que acabou, né, prejudicando ela. Ah, é isso. Deixa eu ver, DLC Bruxa de Blair cancelada. Vai ter uma DLC para Bruxa de Blair. É, gente, não vai estar tendo, não. Não teve, nunca. Não tem, nunca teve, nunca vai ter, aparentemente.